Olá, eu me chamo Maria Carla dos Santos Nogueira, sou acadêmica do 4º período de Pedagogia pela UEMA Campus Balsas e hoje vou conversar com você sobre a pesquisa descritiva. Vem comigo! A pesquisa descritiva pode ser definida como aquela que descreve uma realidade, como o próprio nome diz. Por exemplo, as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais, as pesquisas de mercado e governamentais são tipos de pesquisas que se encaixam nesta categoria. Segundo Gil, 2017, a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as características que determinada população ou fenômeno apresenta, podendo ser elaboradas também com a finalidade de identificar possíveis relações entre as variáveis. A pesquisa descritiva se propõe a estudar, registrar, analisar e interpretar um problema de pesquisa sem a interferência de quem está investigando. Além disso, é uma abordagem de pesquisa bastante encontrada em TCCs e monografias, tendo por natureza caráter mais exploratório ou descritivo. Assim, pode-se utilizar diversos métodos para a coleta de dados na pesquisa descritiva, como a análise documental, estudos de caso, levantamentos, observação, entrevistas, entre outros. Além disso, ela possui duas características principais, como a naturalidade, isto é, o problema de pesquisa é analisado em seu estado natural, e o alto grau de generalização, pois as conclusões devem levar em conta todo o conjunto de variáveis que se relacionam com o objeto de estudo. Considerando os aspectos pertinentes à pesquisa descritiva, existe um grande número de pesquisas que podem ser classificadas como descritivas e a maioria das que são realizadas com objetivos profissionais provavelmente se enquadram nesta categoria. Entre as pesquisas descritivas, destacam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de um grupo, sua distribuição de idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental. Outras pesquisas desse tipo são as que se propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, as condições de habitação de uma população, o índice de criminalidade, as condições que retomam a N questões que são de interesse dessa pesquisa. São incluídas neste tipo de pesquisa os grupos que têm por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população. Para fim de conhecimento, quanto aos propósitos gerais, as pesquisas podem ser classificadas como exploratórias, descritivas e explicativas. Também se enquadram nas pesquisas descritivas aquelas que visam descobrir a existência de associações entre variáveis, como, por exemplo, as pesquisas eleitorais, já citadas, que indicam a relação entre preferência político-partidária, o nível de rendimento ou o nível de escolaridade. Algumas pesquisas descritivas vão muito além da simples identificação da existência de relações entre variáveis e pretendem determinar a natureza dessa relação. Nesse caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa. Há, porém, pesquisas que, embora definidas como descritivas,
com base em seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do produto e do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. Agora eu te convido a conhecer os tipos e fontes da pesquisa descritiva. Olá, você sabia que existem 6 tipos de pesquisa descritiva? É sobre elas que iremos falar agora. A primeira delas que nós iremos falar é a pesquisa descritiva de levantamento. Um bom exemplo é o censo escolar. É através daqueles dados que a escola repassa de número de alunos, quantidade de alunos que estão em idade defasada, idade compatível com a série que leciona, que o governo toma ciência do perfil de cada escola. Então, é um levantamento que traz as práticas daquela escola e é através dele que as políticas educacionais podem ser aplicadas naquela escola. A pesquisa descritiva correlacional é um tipo de pesquisa que busca trazer dados referentes a determinado grupo populacional sem que tenha necessariamente o compromisso com a relação de causa e efeito. Aquele tipo de pesquisa que costumamos ver nas revistas e jornais, como por exemplo que os idosos costumam preferir o sorvete sabor de pistache. Observe que não há nenhuma análise com relação à idade e ao sabor do sorvete. Então, é uma pesquisa mais de cunho experimental. A pesquisa descritiva desenvolvimentista é aquele tipo de pesquisa que busca analisar mudanças de comportamento de determinado grupo populacional. Um exemplo, se pegarmos 2 fotos de banhistas à beira da praia, uma da década de 70 e outra fotografia agora de 2021, e buscarmos, por exemplo, analisar o porquê do aumento do número de casos de obesidade dentro desse grupo populacional. Quais foram as causas, quais as mudanças de comportamento, de hábitos alimentares que levaram ao crescente número de casos de obesidade nessa população. Dessa forma, também é possível dizer que quanto aos usos da pesquisa descritiva, ela também pode ser percebida como não controlada, quantitativa e transversal. Um outro tipo de pesquisa descritiva é a de formação de consenso. Nesse tipo de pesquisa, há sempre um mediador que busca analisar um determinado acontecimento. Um exemplo é aquele tipo de questionário que costumamos aplicar, por exemplo, quando estamos na realização do nosso TCC, no final do curso. Você, baseado num determinado assunto, você elabora um questionário visando alcançar determinados objetivos e aquele questionário é aplicado àquele grupo que você pretende analisar. O outro tipo de pesquisa descritiva seria a de estudo de caso. Nesse tipo de pesquisa, busca-se analisar profundamente um caso específico para que, a partir do que se consiga identificar, possa se aplicar nos casos similares. Poderíamos citar como exemplo a questão da acessibilidade nas escolas. O pesquisador estaria analisando um caso de um aluno cadeirante, por exemplo, como é o acesso dele àquela escola, o dia a dia dele, de que forma ele consegue adentrar a escola, os espaços em que ele tem direito, assim como todos os outros alunos. Então, a partir dos dados que ele recolher, ele vai poder formar um perfil para que possa ajudar na resolução dessa problemática. E o nosso último tipo de pesquisa descritiva seria análise de trabalho.
Através desse tipo de pesquisa, busca-se encontrar o foco que determinado tipo de trabalho deve ter para que atinja-se os objetivos pretendidos. Um exemplo que poderíamos citar seria agora esse momento que estamos vivendo, em que os professores estão tendo que trabalhar à distância com os alunos. Esse tipo de pesquisa poderia traçar os focos necessários para que o professor atinja o maior número de alunos possível e, sem dúvida, a melhor forma de aprendizagem para esses alunos. De que forma seria? Através de vídeos, através de imagens com EVAs, por exemplo, no caso da educação infantil. Então, esse tipo de pesquisa traria de que forma o professor deve centralizar as suas atividades para que ele possa conseguir os objetivos pretendidos. Olá, eu sou Maria Mesquita e agora irei falar para vocês sobre as fontes utilizadas na pesquisa descritiva. Acerca desse tema, é importante mencionar que na pesquisa descritiva você pode utilizar diversas modalidades de fontes. Inicialmente, principalmente, a pesquisa descritiva é elaborada a partir de documentos, levantamentos, abordagem de campo, como também através do uso de questionários, entrevistas, observações sistemáticas, análise de documentos, formulários e testes diversos. Sobre o assunto abordado, vamos enfatizar um pouco sobre a pesquisa de campo. O interesse é voltado para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituição, entre outros campos. O objetivo é buscar compreender aspectos da sociedade, conhece melhor o problema e descobre relações entre fenômenos. Ela não isenta o pesquisador da fundamentação teórica. Sobre a pesquisa bibliográfica, como fazer, ela serve para definir o estado da arte, o conhecimento consolidado da área do saber. É importante encontrar fontes fidedignas e relacionar às obras. Na técnica de pesquisa, essa etapa elas são definidas para coletar dados e selecionar a amostra. Observação, entrevista, questionário são apenas algumas opções. No registro, é importante providenciar instrumento que possibilite o registro da informação, como questionários impressos, gravador, máquina fotográfica e caderno de anotações. Sobre a análise, os dados coletados devem ser organizados, preparados e interpretados. É o momento de criar gráficos, quadros e tabelas. Por fim, é importante ressaltar que é imprescindível que os pesquisadores utilizem a técnica de triangulação das fontes para que possam garantir a confiabilidade das informações geradas na pesquisa. Espero ter contribuído. Olá, pessoal! Eu sou Maria Mesquita, graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão. E hoje gostaria de falar sobre os métodos de observação utilizados na pesquisa descritiva. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que a observação é um método mais eficaz para que você realize uma investigação descritiva. Ela possui diferentes abordagens. Daí vocês me perguntam, qual a melhor abordagem metodológica a ser utilizada? A quantitativa ou a qualitativa? Para você obter essa resposta, o ideal é que você conheça cada uma delas. No método quantitativo, a coleta de dados é objetivo e se concentra principalmente em números e valores. Os resultados desse tipo de pesquisa, eles utilizam métodos de análise estatísticas e numéricas, como percentual, média,
desvio padrão, idade, peso, volume, escala, dentre outros. Já no método qualitativo, essa observação ela não objetiva quantificar, mas sim de conhecer um fenômeno ou monitorar e conhecer a fundo o pensamento de um grupo de pessoas que representa uma camada da população. Existem também o método quanti-quali, que são conhecidos como método misto. Eles se baseiam ou se definem como um procedimento de coleta, análise e combinações de técnicas quantitativas e qualitativas. E isso tudo no mesmo desenho de pesquisa. Ou seja, você utiliza método com característica quantitativa e qualitativa em uma mesma pesquisa descritiva. Posso exemplificar. Eu entrevistei X% da população que dizem ser felizes. E algumas dessas pessoas dizem que a felicidade vem do amor próprio. Reparem que nesse sentido, eu utilizei métodos com características de quantidade e de qualidade. Para fixar melhor o nosso conhecimento acerca dos métodos utilizados na pesquisa descritiva, vamos conhecer alguns pontos que diferenciam o método qualitativo do método quantitativo. Qualitativa ela é subjetiva, não se quantifica os valores e as trocas simbólicas. Já a quantitativa ela é objetiva e podem ser quantificados. A qualitativa busca se explicar o porquê das coisas. Ela preocupa-se com os aspectos da realidade. Já a quantitativa constitui um retrato real de toda a população-alvo. Para esse tipo de pesquisa, interessam os dados quantitativos. Na qualitativa, não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. A quantitativa trabalha com amostras grandes, ou seja, ela tem característica própria do positivismo. A qualitativa ela é utilizada em ciências sociais. Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Já a quantitativa ela recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, ou seja, ela centra-se na objetividade. Portanto, percebam que cada método de pesquisa ela utiliza diferentes abordagens. E o ideal é que você escolha o melhor para a sua pesquisa, pois tanto o método qualitativo como o quantitativo são importantes para a pesquisa descritiva. Agora que você já sabe o que é uma pesquisa descritiva, já sabe quais os tipos de pesquisa descritiva e sabe quais métodos utilizar na pesquisa descritiva, é hora de saber como desenvolver a sua pesquisa descritiva. Agora nós vamos falar sobre a aplicação da pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela não é utilizada apenas para fins científicos ou acadêmicos. Ela é utilizada em várias outras situações. Um exemplo, ela é utilizada como pesquisa de opinião. Durante o período eleitoral, é feito várias pesquisas para saber a intenção do eleitor votar ou não
em determinado candidato. Recentemente nós tivemos uma polêmica sobre a vacina, também foi utilizada uma pesquisa de opinião para saber a intenção da população brasileira ser ou não vacinada e por quê. A pesquisa descritiva também é utilizada amplamente pelos profissionais de marketing e mercado para conhecer o perfil do consumidor, as suas necessidades sobre lançar ou não um determinado produto ou campanha. Inclusive, existe empresa especializada em pesquisa de marketing e mercado e grandes empresas como a Nestlé, Coca-Cola, utiliza dessas empresas para saber o perfil do consumidor, a necessidade do consumidor e assim lançar seus produtos e promoções e campanhas publicitárias. Ela também é utilizada em pesquisas socioeconômicas, como no caso o IBGE utiliza a pesquisa descritiva para conhecer o perfil da população brasileira. Ela também é utilizada em pesquisas psicossociais para conhecer dados socioclínicos de uma determinada grupo ou população. Como no caso, durante a pandemia, foi também questionado sobre a questão da saúde mental da população, os efeitos da pandemia. Foi feita então uma pesquisa para saber quais os efeitos da pandemia na saúde mental das pessoas, quem mais atingiu, foram homens, mulheres ou crianças, e assim se conhecer as variáveis relacionadas a esse assunto. Ou seja, a pesquisa descritiva, ela proporciona conhecer amplamente um determinado objeto ou então conhecer uma determinada situação se ela foi estudada e examinada com antecedência. Para desenvolver a sua pesquisa descritiva, é necessário seguir algumas etapas sistematicamente. A primeira etapa é observar. Você deve observar o seu objeto de estudo. Nessa observação, com certeza vai causar em você algumas inquietações. E essas inquietações você parte então para a segunda etapa, que é interrogar, questionar sobre o seu objeto. O que é esse objeto? Que características ele tem? Qual a finalidade? Qual a necessidade dele? Então você faz questionamentos sobre o seu objeto e esses questionamentos vai direcionar você qual rumo você vai seguir na sua pesquisa. Agora que você já sabe qual rumo seguir na sua pesquisa, então é necessário você coletar dados para essa pesquisa, coletar dados sobre o que você pretende fazer na sua pesquisa, por meio de levantamento bibliográfico, por meio de entrevista, por meio de questionário. Você vai lançar a mão das metodologias utilizadas na pesquisa descritiva. Agora que você já coletou esses dados, é hora então de você analisar esses dados. Você deve analisar os dados encontrados na sua pesquisa. De posse desses dados e depois de analisado, você deve registrar então esses dados encontrados na sua pesquisa. Depois de registrar esses dados, chegou a hora de você, então, que é a etapa final, você vai interpretar
os dados que você coletou na sua pesquisa. Então, recapitulando, você deve observar, você deve interrogar ou questionar sobre o seu objeto, você deve coletar dados sobre ele, você deve analisar os dados, deve registrar esses dados e depois interpretar esses dados. Seguindo essas etapas, você terá sucesso na sua elaboração da sua pesquisa descritiva. Agora vamos conhecer outros exemplos de pesquisa descritiva. O estudo do uso de produtos e dos padrões de consumo também compõe a perspectiva da pesquisa descritiva. O estudo da imagem, que determina as percepções dos consumidores em relação às marcas. O estudo de mercado, que descreve o seu tamanho, o poder de compra do nosso consumidor e o perfil dos clientes, também são fatores que contribuem positivamente para a apresentação de todos os elementos que fortalecem a pesquisa descritiva. O estudo da participação de mercado e da distribuição potencializada das empresas em cada cenário, o estudo de preços, também da reação do consumidor, da proposta de mudança desses valores que são agregados aos produtos, assim como a propaganda, que descreve os hábitos de consumo, e também a observação das situações promovidas pela mídia e as consequências que a mediatização tem causado na vida do consumidor, contribuindo para a construção de um perfil que garante a audiência, seja de forma virtual, televisiva ou através de outros canais, também representam elementos que agregam valor à pesquisa descritiva. A partir do exposto, é possível afirmarmos a você que as pesquisas descritivas fazem uma análise minuciosa e detalhada do objeto de estudo, seja uma população, uma empresa, o governo ou uma situação-problema. Investe-se na coleta e no levantamento de dados qualitativos, mas também quantitativos. Utiliza-se gráficos de sexo, idade, nível de escolaridade e localidade que agregam valor a esse tipo de pesquisa. Assim, ressaltamos a finalidade da pesquisa descritiva, que é analisar os dados coletados sem que haja a interferência do pesquisador. Lembrando que os levantamentos para a coleta de dados e sua posterior descrição devem ser realizados de forma minuciosa, observando as experiências, processos, situações e fenômenos. Em suma, compreendemos que o assunto da pesquisa descritiva já é de conhecimento geral, cabendo a nós, pesquisadores, realizarmos o aprofundamento no tema. Obrigada e até a próxima!